Graças a Deus, graça e paz, igreja, boa noite. Bom estar aqui de novo, na igreja, essa quarta-feira bonita. Domingo nós tivemos um culto tão bom aqui, não tinha assim tantas pessoas não, mas foi um culto tão leve, tão gostoso. Tivemos pessoas novas aqui na igreja, uma senhora com sua filha, estiveram aqui, vizinhos aqui do bairro, perto da igreja, e foi tão bom ver que aqueles que estavam aqui foram tocados por Deus, aqueles que estavam aqui receberam a palavra, e foi uma palavra abençoada, foi um louvor abençoado. Isso é muito bom, isso tem trago esperança para nós, tem trago assim um momento de você pensar que há esperança. Então vamos iniciar. Pai querido, muito obrigado, meu Deus, por essa noite, essa oportunidade. Meu Deus, eu te peço que o Senhor nos abençoe, que a sua palavra que for lida e falada aqui traga algo, meu Deus, novo para o nosso coração, traga um alimento novo, nos abençoe, fale conosco em nome de Jesus. Meu Deus, revela a sua palavra, assim como o Senhor disse que revelaria coisas ocultas desde a criação do mundo. Nos revele hoje o seu propósito para a nossa vida. Fortalece a nossa fé, meu Deus, fortalece o nosso espírito no Senhor, fortalece, meu Deus, o nosso ânimo, a nossa alegria, e não nos deixe, meu Deus, cair em tentação, não nos deixe, meu Deus, cair em desânimo, cair, meu Deus, em situações que vá nos levar a duvidar da vitória, a duvidar, meu Deus, do seu agir em nossa vida. Abençoe a nossa família, cada um, meu Deus, que faz parte daqueles que estão à nossa volta, cada um que faz parte, meu Deus, da nossa intimidade, os nossos filhos, meu Deus, amigos, parentes. O Senhor venha nos abençoar, abençoar a nossa casa, abençoar os nossos empregos, abençoar as nossas finanças, meu Deus, também os nossos sonhos. Não permita que neste momento tão difícil, meu Deus, essa situação que o mundo está vivendo, que os seus filhos percam, meu Deus, os sonhos, percam a vontade de sonhar e percam também a fé que os sonhos possam se tornar realidade, mas possamos, meu Deus, continuar firmes, esperando no Senhor. Amém. Nossa palavra hoje, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 44. Eu gosto muito dessa mensagem, eu acho muito interessante. Jesus, ele levava a palavra segundo a região, o tempo e os costumes que ele vivia. Então Jesus falava muito com parábolas. Parábolas são histórias. Acho que a maneira mais fácil de explicar sobre parábola é falando da nossa tradição mineira. Nossa tradição mineira tem muitos contos. Nossa tradição mineira tem causos, causos lá de assombração, causos lá. Nós temos aqui perto aí a Loura do Bonfim. Nós temos aí causos de cemitérios e cidades históricas, mas muitos causos relatam o dia a dia, relatam a maneira de viver daquele povo. Eu acho muito interessante a nossa cultura mineira. Se você for em Ouro Preto, Mariana, em épocas, por exemplo, de Páscoa, de Quaresma, sempre tem as histórias referentes àquilo ali. E na verdade elas refletem, elas vão representar a simplicidade, representar a devoção daquele povo. E o povo judeu também, ele tinha muitas histórias. O povo judeu, ele tem hoje dois principais livros, ou coleção de livros, que é Guemará e o Talmud, que são tradições judaicas, são estudos, são comentários dos rabinos antigos a respeito da Torá, a respeito das leis judaicas.
Então é um povo de tradição, é um povo de conversar, de fazer roda, contar a história, é um povo que tem aquela tradição de passar a história de pai para filho. Então Jesus, quando ele falava sobre parábolas, ele estava falando dessa maneira, segundo a cultura do seu povo, ele sendo judeu. Então as parábolas sempre faziam uma comparação ou uma analogia a um fato, a uma situação ou a uma pessoa, uma atitude. Então essa era a finalidade da parábola. Era uma narrativa para simbolizar, representar algo que muitas vezes era real. E essa parábola, ela é muito interessante, como todas as outras, mas ela nos diz algo em particular, que fala assim: olha, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Um tesouro escondido num campo, que o homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, ou seja, pela alegria, pela satisfação, ele vai e vende tudo quanto tem, e ele compra aquele campo. Então veja bem, simplificando aqui, Jesus está dizendo assim: olha, foi um homem, e ele achou lá um tesouro no campo, um terreno, um lote. E esse homem ficou tão feliz com aquilo ali, que ele foi lá e escondeu aquele tesouro. E ele voltou e ele vendeu tudo que ele tinha, vendeu todos os seus bens e foi lá e comprou aquele campo, porque ele entendeu, ele calculou que aquele tesouro que ele achou valia muito mais do que tudo que ele tinha. E essa história para mim é interessante, porque na nossa família nós temos um parente ou um conhecido que ele gosta muito de pescar, de caçar. Então ele entra para dentro da mata da cidade do interior e ele vai e passa lá horas e até dias, noites lá pescando e caçando. E nós ficamos sabendo de um tempo que ele descobriu lá um terreno que tinha pedras semi-preciosas. Então ele começou a tirar aquelas pedras, lapidar elas, limpar e vender. Só que ele não fez igual essa palavra, né? Ele começou a fazer isso, vender, e algumas pessoas começaram a ficar lá bisbilhotando ele, de olho nele, descobriram onde que é, e outras pessoas começaram a ir, até que o dono do terreno interditou o terreno, cercou, colocou lá medidas de segurança para ninguém mais entrar naquele terreno. Se ele tivesse lido essa palavra, né, irmão, se tivesse tido essa ideia, se ele calculasse que o que tinha de pedras semi-preciosas naquele terreno valia mais do que os bens que ele tinha, o que ele faria? Ele vendia as coisas que ele tinha, o carro, a casa, eletrodomésticos, comprava aquele terreno, e então ele extraía aquelas pedras e adquirir, construir uma riqueza muito maior do que a que ele tinha naquele momento. Mas ele não teve essa sabedoria e acabou perdendo essa oportunidade. Então o reino de Deus ele é comparado com essa história. Muito oportuna essa história, porque nós encontramos pessoas perdidas nelas mesmas, pessoas perdidas na bebida, na droga, na noitada, na farra, na ganância, no dinheiro. E quando essas pessoas elas encontram Jesus, elas encontram o reino de Deus, e a palavra de Deus faz mudança na vida dela, o que a maioria faz? A maioria larga tudo, elas vão e investem tudo que ela tem para se aproximar de Deus. Elas querem estar perto de Deus, elas entendem que Jesus é o tesouro maior. Então é como se elas vendessem todo aquele estilo de vida antigo que elas tinham para comprar esse tesouro, esse estilo de vida novo. Mas nem todos chegam à plenitude disso. Queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas capítulo 8. Culto online a gente também lê Bíblia, tá, irmão? Então, quando você vier assistir o culto, você pega a sua Bíblia. Lucas capítulo 8, versículo 13.
Vamos começar aqui a partir do 5. O semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, foi pisada e as aves do céu comeram. Outra caiu sobre a pedra e, nascida, secou, pois não tinha umidade na pedra, né? Já vê aquelas árvores que crescem em pedras e as raízes vão contornando a pedra? Outra caiu entre espinhos, crescendo com ela os espinhos, ela foi crescendo, né? E os espinhos juntos sufocaram. Outra, ela caiu em boa terra, e ela nasceu, né, e produziu fruto a 100 por um, dizendo ele: essas coisas clamava. Quem tem ouvidos, ouça. Essa parte que fala cresceu a 100 por um, ela você pode comparar com o milho. Você pega um bago de milho e você planta aquele milho, ele vai crescer um pé com 5, 6, 7 espigas. Cada espiga tem dezenas de grãos de milho. Ok? Então o reino de Deus, ele multiplica. O reino de Deus, você investe nele o seu tempo, a única vida que você tem, e ele pode te render várias vidas salvas e ganhas através da sua. Aí os seus discípulos interrogaram, dizendo: mas que parábola é essa? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. No 11 ele fala assim: esta pois é a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Os que estão sobre a pedra, a semente, né, que cresceu sobre a pedra, são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas não têm raiz, apenas creem por algum tempo, do tempo da tentação se desviam. Aqui caiu entre espinhos são os que ouvem, e indo por diante são sufocados com os cuidados e as riquezas e os prazeres da vida, e não dão fruto com perfeição. E aqui caiu em boa terra, estes são os que, ouvindo a palavra, conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Quando eu digo que o reino de Deus, então, ele é comparado a um tesouro que você tem que ir, vender tudo que você tem, adquirir aquele tesouro. Muitos cristãos não fazem isso. Eles não entendem o verdadeiro valor da vida cristã, da prática, da comunhão, da intimidade com Deus, da intimidade com Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz. Eles não conseguem processar na sua mente tudo isso. E eles acabam, muitos, se comportando, vários deles, como a descrição que está aqui sobre a semente, sobre a palavra de Deus. Quando ele fala que o primeiro, o diabo vai e tira a palavra dele, ele fala assim, olha, do 12, vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra. Então é sinal que a palavra ela não fez tanta diferença, não fez tanta mudança, ela realmente não entrou de forma profunda no coração. Porque o diabo foi capaz de ir lá e tirar. É por isso que muitas vezes você encontra pessoas na rua e quando você começa a falar alguma coisa da Bíblia, de Jesus, você fala assim, eu já fui crente, eu já fui da igreja tal. A pessoa às vezes até lembra com tristeza, né? Puxa vida, eu era de tal igreja. São pessoas em que a semente caiu no meio da pedra. E ele continua. Olha, ele fala que
aqueles que ela caiu sobre a pedra recebem com alegria, mas não têm a raiz. Apenas creem por algum tempo. Do tempo da tentação se desviam. Essa raiz, irmãos, aqueles que creem, mas não têm raiz, isso representa muito a nossa geração, uma geração preguiçosa de ler a Bíblia, uma geração que quer tudo mastigado, uma geração que ela não tem raiz. A palavra dela é aquela palavra que o pastor prega, mas ela não tem o seu próprio conteúdo, ela não busca o seu próprio conhecimento. Eu me lembro muito bem, quando eu era adolescente, que a Igreja Batista ela tinha a JUBAC, que era a Juventude Batista Central. A gente se reunia ali no Colégio Batista, na capela do Colégio Batista, todo mês tinha essa reunião. Tinha a JUBAN, né, a Juventude Batista Mineira, que a gente reunia uma vez por ano, se me lembro bem. Nós íamos muito para um sítio chamado Pousada do Rei, e tinha congressos, e tinha eventos, e nessas reuniões tinham bandas, cantores na época famosos, né? E também tinha muitos missionários. Eu me lembro que sempre tinha missionários pregando para jovens e adolescentes. E era uma comoção muito grande quando os missionários começavam a descrever o trabalho deles, a vida deles, na África, ou na Ásia, na China, povos indígenas. Irmãos, e eu me lembro que era comum, era muitas e muitas vezes, de vários jovens adolescentes irem na frente do púlpito no final da palavra, tocados pelaquela descrição. E quando o missionário fazia aquele apelo de quem queria ser um missionário, quem queria entregar sua vida para Jesus, para que ele usasse, eram muitos jovens. Eu mesmo já fui, já pedi, já me entreguei. E muitos às vezes não iam, né, para a África. Antigamente tinha um movimento muito grande pela África. A grande maioria não ia para a África, mas aquele ato, aquela atitude de ser tocado pelaquela palavra e se colocar à disposição, mudava a vida de todos nós. Muitos não foram para a África, não foram para a China, mas foram para cidades vizinhas, para o interior, foram para povos indígenas. Muitos não foram para a África, mas se tornaram evangelistas, missionários, professores de escola bíblica. Então, a palavra muda. Quando você tem uma raiz sólida, uma raiz forte, quando você se envolve com o Evangelho, com o Reino de Deus, a ponto disso mudar a sua vida. Mas Jesus está falando aqui da semente que caiu na pedra. Porque a semente que caiu lá no meio de várias pedras, a semente não tem como descer pelas pedras, alcançar um apoio, né, sugar a água, se manter viva. Ela não tem como se firmar. Bate um vento forte, uma chuva forte, e a raiz espreende da pedra e a planta morre. Se bater o tempo de seca, o grande tempo de seca, aquela raiz não consegue água e ela morre na pedra, a pedra esturrica, queima, torra a raiz. Irmão, nós precisamos de ter raízes do Evangelho. Você precisa de crescer no Evangelho, de ter base. Você precisa de ter um apoio para o seu crescimento, para as suas raízes. Você precisa de buscar no Evangelho o seu próprio crescimento, o seu próprio entendimento. Você não pode ser ali essa semente que cai sobre a pedra e fica esperando alguém pegar e colocar na terra. Pessoas que vivem dependem só da palavra do pastor, da mensagem que está passando no rádio, do louvor que tocou no celular. Você tem que ter a sua raiz. E ele continua falando, olha, aqui caiu entre espinhos. São os que ouviram e indo por diante, são sufocados com os cuidados, riquezas e prazeres da vida, e não dão fruto com perfeição.
Nós temos também muitos cristãos nas igrejas hoje que estão na igreja, somente esses cultos muito agitados, né? Cultos muito pop, uns cultos muito pop, e eles vão naquele culto e pula, dança e jogo de luz, mas depois sai também, vai para boate também, e aí fica triste, se arrepende, e aí ele sai para o shopping também e faz coisas lá que é errado, mas depois volta para o culto também, e aí durante a semana ele vai para o serviço e entra na rodinha das piadas pornográficas, entra na rodinha das conversas fiadas, da fofoca, e na quarta-feira ele vai no culto, aí vai na terça-feira no culto Fé, no outro no culto do Lucinho, vai no culto da igreja dele de jovens de sábado, mas aí depois do culto ele vai para o barzinho. É o que a palavra está falando aqui, irmãos. A pessoa tem um cuidado ainda, está preso nos prazeres da vida, das riquezas. A pessoa que ora, Deus, eu preciso de emprego, eu preciso de emprego, eu preciso de emprego, e consegue um emprego, aí não vai mais à igreja porque tem que trabalhar demais, e ele começa a ganhar um pouquinho melhor, e ele quer trabalhar mais porque quer ganhar mais. Os prazeres da vida. Quantas pessoas, irmãos, inúmeras pessoas, eu já fui falar da palavra, e a pessoa fala, não, mas eu estou novo ainda, eu ainda vou para a igreja. Tinha um rapaz que ia falar comigo assim, um dia ainda vou na igreja com você, um dia eu vou, quando eu ficar mais velho eu vou na igreja com você. Porque eles acham que igreja é privação, igreja é proibição. Não pode beber, não pode fumar, não pode usar droga, não pode perder noites de sono, irmão. Isso é morte, né? Eu vi uma reportagem uma vez que você, quando perde horas e horas de sono, neurônios vão morrendo do cérebro, neurônios não se regeneram igual as células. Morreu, acabou. Então, essa juventude hoje que está se perdendo nas boates, nas baladas, na bebida, são os futuros Alzheimer, os futuros Parkinson da vida. Porque os seus corpos estão sendo destruídos. A busca desenfreada pelo corpo perfeito, tomando produtos e substâncias. Agora a divulgação está muito maçante, né? Dos produtos de academia, remédios, complementos, suplementos. É o desequilíbrio, o exagero de tudo. Mas aí quando vai na igreja, irmão, é um dia na semana, é um domingo, 1h30, 2 horas, está muito. O culto está demorando a acabar. Esse pastor que não acaba o culto. Está aí, ó. Jesus falou da palavra crescendo no meio de espinhos, sufocando. A pessoa está no evangelho, está na igreja, está ouvindo a palavra, mas tem tanta coisa em volta sufocando. Dinheiro, faculdade, academia, roupa, marcas, conta no banco, cartão de crédito, vai sufocando, vai sufocando. Quando você tem que abrir mão de certas coisas pela palavra, certas coisas pelo seu crescimento espiritual, aí você não quer. Porque você se acostumou com um certo padrão de vida, você se acostumou com certas práticas, não consegue, vai sufocando a palavra de Deus, vai morrendo. E ele continua, mas a que caiu em boa terra são os que ouvindo a palavra a conservam no coração, honesto e bom. O coração honesto e bom. Coração honesto, não digo nem só aqui, honesto com a sociedade, honesto com as práticas, com a conduta, mas honesto com Deus. Eu costumo dizer que Deus prefere mais um pecador sincero do que um santo falso. Deus prefere mais alguém que se entrega, que é verdadeiro com seus erros, com suas fraquezas, com seus pecados, do que alguém que planta uma imagem de santidade que não é real. O coração honesto com Deus, um coração bom. Irmão, nessa época, quantas pessoas estão precisando de ajuda, de uma palavra, e não é de ajuda financeira, de cesta básica, não é de pagar conta para ele, arrumar um emprego, às vezes ajuda de conversar, de emprestar o ouvido, de abençoar, de orar para essa pessoa.
E ele continua, olha, que dão fruto com perseverança. Irmãos, você sabe que o cristão é conhecido pelo fruto que ele dá. Jesus uma vez perguntou assim: pode uma árvore boa dar um fruto mau, ou uma árvore má dar um fruto bom? Você é conhecido pelo fruto que você dá. Nessa pandemia, você tem dado fruto. Nessa pandemia, você tem dado a palavra de Deus para alguém, você tem dado a sua atenção, você tem dado esperança, você tem dado fé, você tem dado força. Ou nessa pandemia você tem ficado desesperado, desesperançoso, acuado, amedrontado. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Nós temos que dar frutos para Deus. Nós temos que dar frutos bons, frutos verdadeiros. Nós temos que ser aquela semente que germinou, e daquela semente cresceu uma árvore, e dessa árvore se nasceu frutos, e esse fruto vai continuar caindo em várias terras e vai brotar outras árvores. Você tem que pegar a sua vida e fazer ela um agente de Deus no meio que você está. Você precisa de diversificar a sua vida cristã. Você precisa diversificar a sua comunhão com Deus, a ponto de ela ser tão dinâmica que você não consegue mais olhar para trás. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, Lucas 9, capítulo 62. Jesus lhes disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que é o arado? O arado é um instrumento de agricultura. Ele é tipo um V assim, onde se segura, e na ponta dele tem um utensílio de metal. Esse arado é preso no moio. Então alguns agricultores colocavam lá na frente da região do plantio, do lote, eles colocavam lá uma marcação. Então eles iam lá com o arado, guiando o boi, seguindo aquela marcação, fazia aquela linha reta do plantio. Já viu como é que é bonito na roça? Aquelas árvores certinhas. Eles iam lá, fazendo uma fenda no chão para plantar semente. Eles iam seguindo. Então, irmão, a pessoa que pôs a mão no arado para trabalhar, ela entrou no campo para trabalhar, ela não pode olhar para trás, porque se ela olhar para trás, ela vai desviar e ela vai estragar a plantação, ela vai estragar o trabalho dela. Porque o boi, ele não vai olhar, ele não vai seguir reto, é o agricultor que vai controlando e vai fazendo com que o arado siga reto. Então, se você pôs a mão no arado, você entrou no reino de Deus, você agarrou com Jesus, você não pode olhar para trás. Porque se você olhar para trás, você vai fazer errado. Você vai fazer a sua obra, o seu trabalho torto, mal feito, não vai ter proveito. Irmão, não olhe para trás. Você plantou, você vai esperar colher, e que sejam bons frutos, frutos de uma árvore boa, frutos que vão gerar outros bons frutos. Você colocou a mão no arado, irmão, não olhe para trás, não olhe para trás, você tem que seguir em frente. Irmão, vá em frente. Faça Jesus a sua marcação, olha para Ele e vai em frente. Para que o seu trabalho não fique torto, não fique mal feito. Para que quando você plantar ali, a sua plantação seja bonita, seja forte, seja saudável e produza outras plantações fortes e saudáveis. Essa é a palavra que eu queria dizer para você, irmão.
seja uma semente que brota em terra boa. Meu irmão, você pôs a mão no arado, não olhe para trás. Queira, deseje ter uma boa obra, deseje ter uma boa plantação, deseje ter um bom desempenho para Jesus, para que Ele olhe para você e te recompense, e te abençoe, e traga coisas novas para a sua vida. Entenda o reino de Deus como aquele tesouro que nós vimos no início da palavra. Vende tudo que tem, corre e compra aquele tesouro e toma posse dele, porque ele vai gerar lucro, vai gerar um bom resultado para você, que é um tesouro do reino. O reino de Deus é esse tesouro. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Ele venha trazer para você um entendimento novo sobre essa palavra. E meu irmão, tenha fé para caminhar e não olhe para trás, porque Deus vai te dar a vitória. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e até domingo, em nome de Jesus.